Então, vamos lá. Então, a parte de a parte agora do dimensionamento elétrico, né, eu acho que a gente começou já a falar sexta passada, é acerca do circuito secundário, né, que não pode exceder 400 metros. Você pode ter até 2 circuitos secundários por transformador na saída do transformador. Então você mais ou menos tem um raio de atuação de 400 metros, né? Assim, raio de atuação 400 metros para um sentido, 400 metros em outro sentido, né? O que não dá, obviamente, 800 metros, né? Dá 800 metros de comprimento de alimentador. Mas em termos de área geográfica, não é obrigatório ser um diâmetro de 800. Afinal de contas, as divisões, elas são quadradinhas, né? Divisões dos lotes das quadras, geralmente elas utilizam um padrão retangular. Beleza? A gente também falou de evitar a instalação de transformador em poste com ângulo e falou que era poste com ângulo, justamente quando você tem uma tração maior do alimentador. E não instalar transformadores postos próximos a esquinas, óbvio, né? Por motivos óbvios. A gente também falou não instalar transformador em frente a marquises sacadas por conta da parte do distanciamento, né? Que é para a parede é 1 metro e para a marquise sacada é 1,5 metro, né? Também tem um agravante, até que o Gabriel pegou e falou ontem, lá em Industriais, né? Que é quando você tem a parte de seccionamento, mas isso é mais para subestação, certo? Que você tem que ter uma distância para qualquer edificação, quando você tem um elemento de manobra, no caso de uma chave fusível, de ser 3,20 m de qualquer edificação, que vai muito além de 1 metro para a parede e 1,5 m para sacada. Mas esse é especificamente para subestação. Beleza? Não deve ser instalado transformadores em postes onde haja derivação de rede de MT. Quando, por exemplo, você pega e vocês sabem o que é uma derivação, né? Mostrei para vocês, não foi? Aquele CN 2.2 em que você tem grande deflexão, né? Ou então você tem a, uma derivação com conector cunha. Então, geralmente, aliás, sempre, os transformadores eles vão ser instalados em estruturas tangentes, geralmente N1. Lembra qual é a estrutura tangente? É aquela que tem uma cruzeta normal, N1, né, normal, passa por cima só por isolador pilar, não tem encabeçamento, vou mostrar depois o que é encabeçamento, passa só por cima do isolador pino ou isolador pilar e segue, né? Os transformadores são instalados de preferência com estruturas N1, beleza? Não instala transformador próximo a posto de gasolina, depende, né? Lembra-se que isso aqui não instalar transformador próximo a posto de gasolina. Isso aqui nós estamos falando de transformadores de distribuição. Mas se a gente estiver falando de subestação e o posto de gasolina pedir uma subestação, aí o transformador vai ter que estar no terreno do posto, né? A diferença básica de um transformador de distribuição para uma subestação, né? No caso, quando o transformador é dedicado àquela unidade consumidora, a gente viu em prediais, quem fez prediais, a gente vê lá que PMUC, né? Em prédio de múltiplas unidades consumidoras, os transformadores dedicados, né? Quando você tem uma demanda entre 300 e 600 kVA, o transformador é de distribuição, mas o transformador é dedicado para o PMUC. Ele não é dedicado para mais unidades consumidoras, ele é dedicado para o PMUC. No que é que isso diferencia a subestação? É que a manutenção pode, meu filho. É que a manutenção ela é realizada pela Enel. E no caso da subestação, a manutenção é realizada pela unidade
E, obviamente, na subestação você tem uma medição polimérica, uma medição imposta. Em transformador de distribuição, não. Mas, tecnicamente falando, em termos de elementos, chave fusível, transformador, para-raio, é basicamente a mesma coisa. Então, quando fala não instalar transformadores próximos a poste de gasolina, ele está mencionando transformadores de distribuição, o que não impede de o posto de gasolina, obviamente, tem uma subestação. Inclusive, naquele posto ali ali do Arco, né? Hã? É São Domingos? É tudo São Domingos, né? É, é, é. Hã? Ah, não vi. Tem que dar, assim, vou dar uma olhada. Eu sei que o São Domingos tem uma subestação, então você já mata isso aqui para o caso de transformador em subestação. Isso é transformador de rede de distribuição. Aí, nas zonas urbanas, o transformador pode ser instalado no eixo do alimentador ou fora do mesmo, observando o critério de distância mínima de segurança em relação às outras redes ou edificações, né? Mas, geralmente, o transformador, ele é instalado no eixo do alimentador. Quer dizer, você tem vários transformadores e, geralmente, o transformador, ele não é um elemento de fim de linha. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Ele vai o quê? Você vem a média tensão com estrutura N1, né? E essa média tensão com estrutura N1, mostrei para vocês essa estrutura N1. É porque eu acho que eu mostrei em industriais, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ajustar a hora. Mas essa estrutura N1, não tem a internet. Essa estrutura N1 é uma estrutura com passagem. Pode, meu filho. Né? Essa estrutura N1 é uma estrutura com passagem. Eu vou mostrar aqui uma estrutura N1 de uma subestação, mas ela é basicamente igual a já vai, João? Mostrar aqui essa estrutura aqui N1. Oxê. Pronto. Aqui não. Perdão. Pronto. Essa aqui é uma estrutura N1 normal 1. Só que ao invés de você ter aqui a ancoragem, o fim de linha, você tem um isolador pino aqui, em que há a passagem direta. Entenderam? Isso aqui é o que a norma diz que pode ser, quer dizer, um alimentador, né, um transformador em fim de linha. Né? Você bota o isolador ancoragem e a partir do isolador ancoragem, né, você termina o alimentador de média tensão e a partir daí vira ramal de baixa tensão. Beleza? Mas o mais comum é você colocar ele no eixo do alimentador. Eu já mostrei as estruturas N1, mostrei não, né? Mostrei. Uma estrutura N1, né? Aqui pronto, ó, estrutura N1. Então você tem essa, não, esse aqui é B1, perdão. Esse aqui é M1, aqui é N1 aqui, perdão. Aqui é a estrutura N1, cruzeta normal, em que você tem a passagem. A partir dessa passagem ocorre a derivação para o transformador, né? E o alimentador continua.
Beleza? Vamos voltar lá para aqui. Aí, quando os transformadores forem instalados no eixo dos alimentadores ou um ramal de rede de distribuição que transporte uma parcela importante de carga, deve ser utilizado grampo de linha viva na conexão entre MT e os condutores que alimentam as chaves fusíveis do transformador. Lembrando, toda vez que você vai colocar um transformador, seja ele de distribuição para transformador de distribuição, seja ele de subestação, deve existir um elemento de seccionamento junto com um elemento de proteção, né, na entrada do transformador. Então, em média tensão, qual é este elemento? Um elemento mais barato que tem? Chave fusível, com elo fusível especificado para o tamanho do transformador que a gente viu que é tabelado. Beleza? Então, quando você tiver no eixo do alimentador, quer dizer, um alimentador passar com N1, né, e for, né, ou tiver, né, ou for tiver no eixo do alimentador, né, quer dizer, passar com N1 e houver derivação, ou em ramais de distribuição que transporte uma parcela importante de carga. Uma parcela importante de carga é uma parcela grande de carga, ou pode ser uma parcela crítica de carga. Parcela grande de carga, por exemplo, você pode ter um PMUC, é o caso mais clássico, é de 300, 600 kVA, que você vai botar 2 transformadores de 300, por exemplo. É uma parcela importante de carga. Inclusive, a gente vai ver depois que esses transformadores de 300 kVA em redes de distribuição, eles são específicos para estas cargas. Né? Que o mais normal é o transformador de 75. Pode ter outros transformadores desde que se justifique, mas o transformador mais comum a ser utilizado, que a própria norma recomenda, é o de 75 kVA. Na norma anterior, ele recomendava o de 112,5. Né? Mas nesta norma, na norma nova, nessa revisão nova, na revisão 4 e obviamente na revisão 5, da 0285 EDBR, ele retirou o transformador de 112,5. Não sei porquê. Que inclusive era o transformador que ele recomendava mais. Esse som, né, Jones? Calorado é hoje, né? Gostei. É isso mesmo, garoto. Me mata de orgulho, gostei. Não. Ou a pessoa é atendida em BT ou é a pessoa atendida em MT. Mesmo com o transformador dedicado ou não. A preferência por PMUC, né? Porque o PMUC ele pode ser até de 300 a 600 kVA e a gente viu que tem estrutura que você pode botar até 2 transformadores em poste. Né? A diferença para o PMUC e a vantagem para o PMUC não ter uma subestação é que toda a manutenção é feita pela Enel. Em vez... Não, se for maior, aí tem que assumir. Lembra lá das aulas de PMUC? Abaixo de 300, atendido por ramal de BT. Entre 300 e 600, pode ter subestação ou pode ser atendido em BT, mas com transformador dedicado. Acima de 600, não, aí tem que ter subestação. Por exemplo, um PMUC que tem que ter subestação, o shopping. Não tem como ele não ter subestação. O condomínio. Porque mesmo dentro do condomínio podem existir determinadas cargas, determinadas unidades consumidoras que tenham subestações próprias, que acontece realmente aqui. A Lei Biscuit tem sua subestação, a Lojas Americanas, não sei se já quebrou, se já fechou, mas tinha sua subestação, né? A Riachuelo tinha sua subestação. Tem umas 5 subestações aéreas. Né? Obviamente que a gente mostrou lá em PMUC, não sei se tu lembra, faz tempo, que você pode ter, no caso do PMUC, ter uma subestação, você pode ter um cubículo de transformação específico para cada unidade consumidora ou grupo A. Tá entendendo?
Mas esse caso aí ou a pessoa opta por uma subestação ou a pessoa opta por ser atendido em BT, mesmo que seja transformador dedicado. Óbvio que pode ter, por exemplo, algum elemento comercial do PEMUC que ele pode ser atendido em média tensão, ele específico, né? Mas não pode existir essa mistura dentro do centro de medição, né? De esse cara aqui é atendido em BT, tá entendendo? Aí essa unidade consumidora é atendida aqui em MT. Não existe isso. Assim, de haver uma mistura de atendimento em BT e atendimento em 3.8. Beleza? Então, quando houver isso aí ele pede, a norma pede, para ser instalado esse grampo de linha viva, ó. Esse elementozinho aqui, rosqueável. Toda vez que fala linha viva, eu já me cago de medo, né? Porque linha viva está energizada, né? E quando está energizado, 3.8 é uma vida e nem um continue, né? Hã? Não, mas é uma vida e nem um continue, né? E 380, você pode morrer, tem continue às vezes, né? Se for tranquilo. Hã? Quem? Teu amigo? Hã? Tu falou. Meu Deus. Beleza? Outra coisa, né? Deve ser evitado instalar transformadores em circuitos duplos. Lembra que a gente mostrou sexta-feira passada uma dupla? Né? Você não pode ter uma dupla de aérea, de alimentador a condutor nu. Não. Lembra? A norma ela não permite você ter um circuito duplo em condutores nus. Ele permite em spacer ou isolado, né? Quer dizer, passando dois circuitos no mesmo poste. Beleza? Aí deve ser evitado instalar transformadores em circuitos duplos. Quer dizer, quando você tiver uma dupla, né? Evite de instalar o transformador, a não ser em casos excepcionais, né? Que aí fala, deve ser garantidos os afastamentos. Não confundir dupla de a condutor nu com aquelas cruzetas que elevam, né? E passam por cima, que eu mostrei para vocês também, não foi? Inclusive está até no padrão. Inclusive encontrei ela ontem até no padrão de estrutura. 031. Padrão de estrutura 031 não, 02 blá blá blá. Cadê aqui? 0135. Na 0135 ED BR. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui para vocês. Essa estrutura aqui, mas está mais lá para o final. Tem aqui a estrutura. Tem que fazer que nem o Gabriel, decorar as páginas. Não vou deixar isso aqui para depois. Mas eu me lembro que eu mostrei para vocês a estrutura, né? Aquela com a cruzeta uma em cima da outra, né? Que eu mostrei lá, que tem lá em Fortaleza, ali perto da estação do... que não é metrô, né? É VLT, né? Mas mostrei para vocês, vou deixar para lá então. Depois eu mostro. Beleza? Então, os tipos de transformadores, né? Aqui fala transformador trifásico, áreas urbanas ou loteamento, transformador bifásico, áreas rurais de baixa ou muito baixa densidade de carga, né?
em que você vai, na verdade, ele fala transformador bifásico, mas é a dois condutores, né? Porque você não tem neutro na média, então por isso que ele chama transformador bifásico. E esse transformador monofásico, que trabalha como monofilar com retorno pela terra, que inclusive, né, o pessoal não está instalando mais, que eu falei para vocês, né? O pessoal está preferindo, sim, exatamente, né? Sistemas off-grid, solares off-grid, sai muito mais barato do que você levar um poste até 10 quilômetros para atender uma unidade consumidora. Mas está em norma, né? MRT, né? Inclusive é engraçado que não tem cruzeta, né? É o poste, lá em cima tem um isolador e passa exatamente com a alçazinha pré-formada lá para fazer a amarração. Oi, meu filho. Assim, eu não sei como é que tá essa exigência da pessoa querer ou não, né? Em norma tem o MRT, mas na verdade o cara da zona rural ele quer a energia, né? Aí como é que você vai atender? Você vai atender com o sistema off-grid. O Ruth lá até mandou, que eu não achei, a norma acerca disso. Mas na própria norma ainda tem o MRT. É porque a MRT era a alternativa mais viável financeiramente, né? Até se encontrar. Hã? Tiraram o off-grid e botaram MRT, foi? Para MRT, é? O problema da MRT é porque não tem qualidade de energia. Mostra para mim também. Mostra para mim também. O que tu tá mostrando para Adriano? Tá tirando foto do slide? Do slide. Tô gravando a porra da aula. Tô gravando para deixar para vocês. Você ainda vai tirar foto de slide. Você tá querendo me comprometer. Vai lá. Mas o grande problema é a qualidade de energia, né? Porque o retorno sendo pela terra, né? Você não tem um controle de impedância do solo, então geralmente sai aquela energia, ó, uma bosta, né? Assim, mas geralmente você não tem muito problema com qualidade de energia nesses locais isolados, porque geralmente você é o quê? Uma geladeira, iluminação, TV. E esse, tirando geladeira, que a própria geladeira, o motor de indução é um filtro, bate nele aí para ele acordar. Que geralmente o próprio motor de indução ele é um filtro, né? E geralmente em equipamentos eletrônicos você trabalha com CC, então tem retificadores, né? E aí capacitor de filtro e tudo mais, né? Geralmente você sente pouco, né? E basicamente iluminação. Você não tem muito equipamento sensível, eletrônico sensível, né? Então não se liga muito para a qualidade de produto nestes casos, beleza? Tranquilo? Mas tem norma o MRT, aí a obrigatoriedade é realmente, eu não sei. Mas não deve ser obrigatório, não deve ser da ANEEL, porque lá estão trocando o Piauí, né? Estão trocando o sistema off-grid por MRT, e aqui estão fazendo o contrário. É, né? Certo? Então, tá aqui, né? Como eu falei para vocês, transformadores monofásicos MRT, né? Aí ele fala que a tensão primária é 7,96. Ah, mas aí como é que é essa história? Né? Você acabou de dizer que era em delta, como é que pode ser monofásico? Mas ele só pega realmente uma fase. Então era como se fosse um neutro flutuante. Então quando ele fala aqui 7,9, na verdade é um neutro flutuante.
Mas como é retirado só de uma fase, é como se fosse tensão de fase neutra, 3,8 dividido por raiz de 3, que na rede convencional ela não existe. Aliás, existe em esquemas de delta aberto. Como assim? Essa 7,96? É, porque é o seguinte, quando você tem delta, você não consegue tirar a dois condutores uma tensão supostamente de fase, tensão fase neutra, que é delta. Só que quando você vai a um condutor, o que é que acontece? Você tem que ter um neutro, e o neutro é o quê? É a terra. Porque quando é um monofilar com retorno pela terra, só vai a um condutor. Aí como é que dá o retorno? O retorno é justamente pela terra. Então é como se fosse um neutro flutuante dentro do delta. Entendeu? Eu falo flutuante por quê? Porque o retorno é pela terra. É muito difícil você ter uma uniformidade de impedância na terra. É impossível. Você tem uniformidade de impedância na terra, como você tem um condutor, então geralmente você tem oscilações grandes de tensão. Mas como vai a um condutor, é como se fosse uma tensão fase neutra. E é 3,8 sobre raiz de 3, que na prática não existe. Porque é delta. Entendeu? Por isso que ele fala 7,96 3,8 e 19,97 a 34,5. Não, você não faz delta, né? Você não faz delta. Isso. Não, calcula como se fosse estrela, né? Fase neutra. Tem um esquema de transformação que chama delta aberto, em que você tem duas fases e para tirar a tensão de fase, né? Nesse delta aberto, você estipula um local de neutro. Você só tem duas fases, né? Aí, obviamente, é por isso que chama delta aberto por causa disso, porque se fosse as três fases, era um delta. Aí delta aberto você só tem duas fases, e a partir dali você puxa o neutro. Então, você entendendo mais ou menos o delta aberto, eu vou ver se eu preparo alguma coisa, algum material de delta aberto para amanhã. Mas se você pegar e deixar o delta aberto, né, então você consegue uma tensão de fase no delta. É mais ou menos como é que é o monofásico ou monofilar com retorno pela terra. Beleza? Quando eu falo monofásico aqui é o quê? Monofilar com retorno pela terra. Você nota que as potências são pequenas, né? Ó, de 10 a 37,5. O mais comum é 10 kVA. 10 kVA já é um exagero para atender somente uma unidade consumidora. Beleza? No bifásico, você nota, ó, também, ó, 10 e 15 kVA, só que o bifásico é a dois condutores. Esse bifásico ele é mais comum, né? Se você anda ali, por exemplo, ali vai ali para o Mucambo, né? Do lado direito de quem vai para o Mucambo, você vê um sistema bifásico. Inclusive tem umas derivações, né? Para sair da rodovia, justamente para atender essas comunidades mais isoladas. E o mais comum é o trifásico, em que você tem potências, né, de 15 até 300, tirando 45 e 112,5 com relação aos transformadores comerciais. Né, ó, tem 15, 30, aí pula para 75, pula para 150, 225, 300. O de praxe a ser instalado, como eu falei para vocês, é recomendado por norma. O de praxe a ser instalado é o de 75. Colocar vários de 75. Como eu tinha dito, na norma, na revisão antiga da 0285, acho que ainda quando era 0060 DCE, ele falava que o mais comum a ser instalado é o de 112,5. Inclusive, se você vai nesses loteamentos, você vê o transformador mais comum é o Léo de 112,5. No caso aqui, ele foi retirado. Mesmo de alto padrão continua 75, se for aérea. Tá entendendo? Obviamente você pode justificar por ser um consumidor, vários consumidores classe D, obviamente, só que aí você vai ter que justificar no memorial. Mas a priori,
é o de 75. Beleza? Mas existe também o de 150, o de 225 e o de 300, a nota 1, né? Que ele fala aí, é justamente para atender cargas específicas, né? Exatamente, é para você chega para atender o PMUC, né? Que está lá na rede de distribuição, né? Então aí você coloca o de 300 kVA, quer dizer, você geralmente não coloca você não coloca, na verdade, o de 300 kVA para atender várias unidades consumidoras. Geralmente é uma carga mais específica, é um hospital, é um PMUC, entenderam? Então, nos projetos de vocês, a não ser que se justifique, como o Iago falou, por ser um condomínio de alto padrão, em que você geralmente tem as unidades consumidoras, elas geralmente são todas trifásicas, né, com disjuntores, né, de corrente elevada, tipo 63 ampere, 80 ampere, até o limite, né? Lembra qual é o limite para ser atendido em BT? 125, né? 125 em BT, né? Até esse limite, então você pode justificar em colocar transformadores de 150 ou transformadores de 225, não 300. Ou você pode ter a subestação em casa, que nem aquele cara. Aquele cara ainda vai bater aqui, sabia? Aquele cara ainda vai bater aqui e pergunta: quem é esse cara que fica falando da minha casa aí? Eu sou eu, bicho. Te admiro pra caralho. Não, senta aqui, vamos tomar um café. Explica lá, como é que você quis botar a subestação? Por quê? Explica aí pra mim. Beleza? Então, dimensionamento do tráfego, né? Para projetos de extensão de rede. O dimensionamento do tráfego é simplesmente as demandas máximas diversificadas calculadas por poste, que a gente já calculou, lembra? E depende do número de unidades consumidoras, depende da classe das unidades consumidoras. Então você pega todos os postes, né, que aquele trafo atende. Obviamente o trafo não atende o poste, atende as unidades consumidoras, mas eu estou falando assim da parte de derivação, porque do poste sai o ramal de ligação para atender as unidades consumidoras. Beleza? Então você soma todos os postes, vezes o fator de crescimento, né, que a gente viu, né? Tem aquela tabelinha lá do fator de crescimento, mas que na verdade ela é mais subjetiva, né? Mais a demanda por iluminação pública. Eu falei para vocês, mas eu vou repetir que esse fator de crescimento ele é dito pela diretoria de planejamento em se verificando as circunvizinhanças. Rapaz, como é que está o crescimento aqui dessa área? Como é que está esse crescimento dessa área? Quando você vai fazer um projeto de loteamento, você não tem isso, porque você já faz o dimensionamento dos traços para atender todas as unidades consumidoras. Entenderam? Ah, e aí, se de repente o loteamento ele for de classe A e de repente ele se mostrar que é de classe C. Porque, por exemplo, você tem lá no Boa Vizinhança, você tem casa de 70 metros quadrados, mas tem uns animais lá que compraram 8 terrenos para botar uma casa. Né? Ali no, principalmente no Boa Vizinhança 2, né? Tem umas casas. Isso, que tem umas casas enormes lá. Tem umas casas, o cara pega 2, 3 terrenos, tem até esse de 8 terrenos. Né? E aí, como é que fica? Aí eu falei para vocês, se até 50% dos lotes permanecerem originais, quer dizer, de acordo com o que foi planejado, você tem um fator de crescimento 1 da mesma maneira. Você não precisa fazer redimensionamento. 50% é muito. Né? Quer dizer, que se metade ali das casas que forem feitas, né, que é o mais provável, até mais, permanecerem com aquele padrãozinho ali de classe, eu acho que ali é classe B ou classe C. Não sei porque eu não vi o projeto,
Mas se permanecer, por exemplo, um classe B, se até 50% permanecer, seu fator de crescimento é 1, não tem problema. Você já está dimensionado e está assegurado. Entenderam? Se passar disso, aí você sai de um projeto de loteamento, né? Obviamente, né? Assim, isso vai acontecer no decorrer do tempo. E aí você parte de um projeto de extensão, que já foi feito, para um projeto de reforço. Aí você tem que ver, olha, mais de 50% dos lotes aqui tiveram mudança. Ah, não, agora vamos pegar, vamos ter que fazer um reforço na rede, porque já saiu daquela especificação em nova. Oi. Não, você já dimensiona como se fossem os lotes padrão para aquelas casas padrão daquela determinada classe. Como se tivesse tudo vendido. Exatamente, você dimensiona para já a rede já é entregue com todos os transformadores. Você passa um projeto de loteamento, você já vê todos os transformadores já instalados, mesmo que estejam a vazio, né? Sem atender ninguém. Demanda de iluminação pública já não era recolhida a demanda do poste? Não, era a demanda do poste. Aqui nós estamos chamando a demanda da iluminação pública era no poste, Individual. era individual. Essa aqui é a soma de toda a iluminação pública que é atendida. Porque você também pode intercalar um poste de IP que ele não tem ramal de ligação, ele não tem derivação. Você está entendendo? Se os lotes forem bem espaçados, aí o que é que acontece? A distância dos seus postes em BT ele tem que ser de quanto a quanto, no máximo? De 35 a 45. E você aí tem que intercalar um poste, porque entre dois postes com ramal de ligação não está sendo atendido. Aí vai ter um poste só de iluminação pública, o que é comum. Então, se você tiver uma avenida, por exemplo, você pega ali no Renato Parente. Renato Parente é aquela avenida ali principal, é toda com iluminação pública. E ela não tem ramal de ligação naquele poste. Então, isso aí tem que ser atendido. Claro como o sol da meia-noite? Oi? Existe algum período que a análise do projeto se atende ou não, se vai precisar de reforço ou não? Geralmente esses projetos eles já são conversados com a parte de planejamento da concessionária. Né? Você não é um projeto como é o de subestação que o cara chega lá, ou um projeto solar, que o cara chega lá enfiando o projeto. Não. É um projeto grande, um projeto que vai ser entregue para a concessionária, e a concessionária, obviamente, tem que atender as normas da concessionária e já tem que ver, olha, qual o fator de crescimento aqui, como é que você pode atender. Você pretende fazer uma extensão de rede de distribuição para atender a determinadas cargas consumidoras, por exemplo, que esteja em outro bairro utilizando essa rede? Então, geralmente, isso é conversado. Ainda tem um projeto, tipo assim, normal, que ela vai lá e tem um tempo de análise deles. Não, você tem que enviar o projeto, tem um tempo de análise. Mas geralmente isso a priori ele é conversado. Principalmente por ser um projeto grande que ele é entregue à concessionária. É diferente de um projeto de subestação que você simplesmente faz um projeto solar. Você simplesmente faz o projeto, submete e espera a instalação. Um projeto de PMUC. Eles mandam parecer também assim. Sim, mandam parecer. Se você está fora de norma, se você não está utilizando o padrão de material deles. Porque a gente vai ver no memorial descritivo, você tem que colocar todo o quantitativo de material. E tem que utilizar o padrão de material deles. Inclusive lá na 0135, mostrei para vocês, foi na 135, cada estrutura ela tem o seu quantitativo de material. Arruela quadrada, arruela redonda, porca quadrada. Estou vendo aqui. Manilha, ó, gancho olhal, parafuso, isolador ancoragem. Então tem todo esse quantitativo.
Aí, por exemplo, você utiliza a estrutura N1. Isso aqui não é estrutura N1, não. Aí, uma estrutura N1 tem esse aqui quantitativo. Você vai utilizar quantas estruturas N1? 8. Então, por isso que geralmente você tem que ter essas tabelas no Excel. Tabelinha no Excel já prontinha. Você pega, diz 8 estrutura N1, ele já, pô, já soma. Ah, estrutura M1, pô, aí já vai somando. Quantas arruelas quadradas, quantas arruelas redondas, quantos parafusos, quanto gancho olhar, quanto manilha de sapatilha. Entendeu? Para poder dar o quantitativo. Tem que ser no padrão da concessionária. Você não pode pegar e inventar um poste de cabeça para baixo, com a cruzeta passando a 1 metro. Entendeu? Um poste de adamantio. Eu quero botar o poste de adamantio, né, que utilize uma cruzeta confeccionada pelos monges Shaolin chineses tibetanos do Alasca. Né? Não pode, porque não é padrão de material da concessionária. Fala, Ruth. Que é feito a projeto para aqueles que não é multiativa, né? Mas é aqueles projetos que está lá 15 ali, como depois do Beach Park, já viu que é gigantesco, que vai ser um condomínio de alto padrão também. É tipo um Alphaville, só que é feito pela Marquinhos. Geralmente isso aí já está em outra norma, que é a de condomínios horizontais. Essa parte de condomínios horizontais, ela se assemelha muito mais a PMUC do que propriamente a uma rede de extensão de rede de distribuição. A não ser que a parte interna seja entregue. Você está entendendo? O condomínio, a parte interna de manutenção seja entregue à Enel. O condomínio resolve, não, eu quero entregar. Não, aí tem que atender às normas da Enel. Está entendendo? Até geralmente pode ser até subterrâneo, que inclusive a norma de subterrâneo é até nova. A gente tinha rede subterrânea aqui na Enel, na época até Coelce, que começou com Jericoacoara, né, e não tinha norma. Aí depois que quando começou a instalar isso aqui de Sobral, também não tinha norma. Foi tudo o quê? Conversado. Era a prefeitura ia lá, conversava com a Enel, assim, como é que é o padrão aqui que a gente precisa fazer? Por quê? Porque não tinha norma. Hoje já tem norma para poder seguir. Mas para atender esse tipo de projeto é feito subestação, né? Hã? Para atender esse tipo de projeto é feito subestação. Não, aí é transformador de distribuição. Se o cara quiser que seja atendido pela concessionária. Se o cara quiser que seja atendido por ele mesmo, né, é uma subestação. Só que aí se torna mais difícil, porque a pessoa jurídica, normalmente, por exemplo, uma incorporadora, uma marquise da vida, ela não vende energia. E como é que ela vai comercializar essa energia? Como é que ela vai definir que cada unidade consumidora vai consumir? Como é que ela vai cobrar? Não tem no KNAI dela. Então, o que é mais fácil? Entrega para a Enel, que já comercializa energia, já tem tudo direitinho. Entrega aqui bonitinho, entrega prontinho. É melhor. Entrega, inclusive, a parte da manutenção. Só que a construção tem que ser por parte da concessionária. Isso, tem que entregar tem que entregar tudo dentro dos padrões. Beleza? Então, vamos lá. Aí a parte de demanda diversificada, essa tabela a gente já viu, né? Consumidores níveis A, B, C e D a partir do número de circuitos pendurados. Só que aqui são circuitos são consumidores no circuito, não consumidores no poste. Beleza? Mas é uma tabela muito similar. Os condutores, né? São condutores padrão da própria concessionária. Se você não quiser utilizar um condutor padrão, você vai lá e conversa com a concessionária. Mas a concessionária tem os próprios condutores padrão dela. Né, ó? Então essa tabela nova lá da 0285, né? Ela define aqui, ó, esses condutores em baixa tensão. Você vê que ele coloca o valor de resistência e o valor de reatância. E a tração que esse condutor exige para o próprio poste. Veja, se você for com 3 condutores, né? Isso aqui é o condutor que sai do secundário do tráfego e tem o comprimento máximo de 400 metros.
Pô, eu mostrei isso aqui. Era essa tabela aqui, desculpa. Essa tabela aqui de demanda diversificada, que a gente já viu. Essa aqui são os condutores padrão. Você nota que ele coloca já o valor de resistência e o valor de reatância. Justamente para, caso haja necessidade, você ter o valor de resistência e reatância, arbitrar o fator de potência e calcular o quê? Queda de tensão pelo método dos momentos de carga. Que legal, né? Aí você tem até aqui, obviamente, a corrente que ele pode passar, a tração que ele exige no poste, quer dizer, não pode ser um poste 309 já aí, ó. Quando você for passar 3 de 150 mais 1 de 80, né? E aqui nós estamos falando de baixa tensão. Quando a gente está falando de baixa tensão, já está falando de estrela, não mais de delta. Beleza? Então você vem aqui a 4 condutores, pode passar até 326 amperes, o que é muito. A tração exigida é essa aqui, o diâmetro total do condutor é de 51 milímetros, a massa por quilômetro é essa aqui, né? E aqui a resistência e a reatância. E esses aqui são os condutores padrão. Você nota que ele não obedece muito, né? Principalmente nesse 3x35 e um de 54,6, ele não obedece muito a NBR, né? E aqui o condutor de neutro, ele está maior do que o condutor de fase. Mas esse condutor de neutro aqui tem essa bitola justamente para dar sustentação, porque essas redes de baixa tensão, elas são com cabos multiplexados. Beleza? Todos os cabos, pela norma nova, em baixa tensão, eles devem ser de alumínio. Antigamente, em zona de poluição C, o pessoal pedia cobre, né? Mas hoje, não. Hoje é tudo alumínio. Os cabos de baixa tensão. Os três fazem o neutro. Cabo isolado, né? Beleza? Isso aqui, lembrando, são cabos. O cabo de baixa tensão não tem mais aquele padrão com isolador Roldana, que é passando nos postes, os 4 condutores com isolador Roldana. Não tem mais esse padrão. Esse padrão não existe mais para BT. O padrão de BT hoje ele é cabo multiplexado. Você sabe por quê, né? É para dar espaço para fibra. Porque eles faturam mais com fibra. Cada poste, ó, quando começou essa história de fibra, um amigo meu em 2006, Cristiano, ele tirava do centro ali da Praça dos Leões, em Fortaleza, até a rodoviária da Sodine, ele pagava 30 centavos por poste. Última vez que eu soube, cada poste estava R$12. Se você tem 12 postes, é R$12 mil por mês. Tá quanto hoje, Kevin? O poste? 12? Eu vi, deu uma revolta nas provedoras, foi uma treta maligna, não foi? Era, né? Mas R$12 por poste. O cara tem 1000 postes, o que é fácil. O cara paga 12 pau por mês. Um dinheiro bom. Né? Não, eu acho. Hã? É, que tem uns. Quando. Mas tá puto, mas provavelmente ele não submeteu o projeto, né? Não tem projeto de você fazer um algodão, botar uma porta, fazer uma criação de rede, uma coisa. Aí ele chega e não avisa ninguém, não. Aí só começa a botar a fibra. Aí bota o pote, faz a rede média, faz e tira a fibra. Mas geralmente ela faz isso quando o cara não tem as plaquinhas lá amarelinhas, né? De identificação. Que aí não pensa que é pirata. Resolver para fazer emenda de fibra, né? Cada concessionária que passa pelo poste paga. Por cada fibra. Você sabe como é que
Porque Você sabe daquela. Ela faz a produção física, às vezes. você submete projeto. Você submete projeto. Aí o que é que acontece? A galera passa muita fibra por poste sem submeter projeto. Aí geralmente o que é que acontece? Quando a Enel chega para pegar e recebe uma denúncia ou vai fazer uma manutenção, chega lá, derruba a fibra todinha. Fibra, splitter, né, caixa de derivação, derruba tudo. Quem não tiver regularizado, ou às vezes até quem está, vai pro saco. Você está entendendo? A pedra que eu moro, eles tiraram o poste e deixaram a caixa. Hã? O que é? A pedra que eu moro, eles tiraram o poste e deixaram a caixa no lugar. Aí foi deixar a caixa pisando. Pois é. Tem dessas também. Mas ele passa por cada fibra, ele paga por cada fibra. Porque na verdade, por norma, você só tem 5 slots para fibra. Mas é como eu falei para vocês, eu contei mais de 60 ali na Antônio Salles com o Barão de Studart, que vai passando as fibras ali. Mais de 60 fácil. Hã? Brisanet? Sim. É. Às vezes manda, às vezes até para o concorrente não chegar. Às vezes eles vendem muito pro concorrente. É, também, né? Justamente para pegar e botar. É que nem aquela história de botar o pé, né? Botei o pé e não tiro mais. A online está vendendo também a coisa, é link agora, Hã? a online está vendendo direto. O link? Manda um FO de 72 a mais frio, Sim. aí não 72, aí chega lá, o carro já depois não chega. Aham. Aí não, eu venho sem fibra aqui. Sim. Eles fazem isso mesmo. Às vezes eles fazem toda a infraestrutura da cidade e saem vendendo fibra para os provedores local, que já tem os clientes. Você vê, inclusive, quando você liga, quando você testa, tem a identificação da tua provedora e o servidor para onde o sistema está correndo. Aí eu vejo quem É. Aí vamos lá, mas vamos voltar aqui para média atenção aqui. Só estava querendo dizer do slot, que é o cabo é multiplexado, o cabo de BT é multiplexado justamente para dar espaço para fibra ótica, né? Aí condutores de média tensão, né? Esses condutores de média tensão, geralmente eles têm um acrônimo. Na verdade não é um acrônimo, né? Na verdade é como se fosse um apelido, um mnemônico, né? O cabo tipo o 4AWG, ele é o SWAN, né? O CA1/0 era o Raven, o 2/0 é o Quail. Aí, por exemplo, o cabo 336,4, esse é MCM, né? Ele tem o Linet, ele tem o Merlin, tem o Oriole. Ele tem três mnemônicos. Ele tem o Merlin, ele tem o Oriole e tem o Linet. Aqui tem é o Linet, ó. Geralmente você pega o cabo, você chama o cabo pelo nome. Quando o cara chama o cabo pelo nome, ele já sabe o que? A bitola, o diâmetro dele. Esse aqui eu acho que está errado, porque a seção nominal do condutor desse cabo 336,4, eu anotei aqui, é 170,45 e não 198,38. 198,38 é a seção total do cabo. Quer dizer, cabo mais isolamento. Então acho que foi um errinho aqui deles. Porque o condutor mesmo do cabo 336,4 MCM é de 170,45. Então acho que foi um errinho deles. Mas esses outros dados estão ok. Beleza? Então, por exemplo, o cabo Oriole, ele tem 170,45 de condutor, mas a seção total é 210 milímetros. Quer dizer, um cabo com isolamento maior. Beleza? Isolamento não. É um cabo maior, uma parte de condutor menor. Você tinha falado de cabo de 356 tem 3 nomenclaturas. Isso. Só que aí você está aparecendo ali na como é que a gente Não, porque é o padrão da concessionária. O padrão para cabo 336,4 MCM é o Linet. Mas o que eu estou dizendo é que tem o Oriole e tem o Merlin, por exemplo, como tem outros tipos de cabo, outras nomenclaturas de cabo e mesmo a bitola, que vai diferenciar. Não, é o nome deles, é como se fosse um nome padrão.
tipo alfabeto Zulu, né? Que aí você tem o diâmetro do condutor e tem o diâmetro da seção total do cabo. Beleza? Se eu não me engano, esses cabos são CAA. Porque aí você tem um diâmetro do condutor e você tem uma alma de aço que não é condutora, né? A condução é em alumínio. A alma de aço ela serve para sustentação. Beleza? Para a rede compacta, né? Aí você tem a mesma coisa. Lembrando que isso aqui é tudo cabo de alumínio coberto agora, nessa rede compacta. Beleza? Então, para 15 kV, você tem seção nominal de 50, 95 e 185. Beleza? Para 25 kV, também mesma coisa. Aí só que a quantidade de fios. Ó, permanece a mesma. O diâmetro do condutor mínimo e máximo. A massa em quilo por quilômetro. A carga de ruptura. Então, ele dá todos os dados aqui. Que esses dados aqui você tem que observar ele onde? No poste. Que vai sustentar essa estrutura. Então, esses aqui são os padrões, né? Essa tabela 3, os padrões para rede compacta. E esse aqui para rede isolada. Lembra da rede isolada, né? Que é o cabo de média tensão multiplexado. Isso, que eu mostrei para vocês. Que de um lado tem uma rede compacta, que foi até o Luquinha que me mostrou. Até mostrei aqui sexta-feira passada, Luquinha. Baixei aqui no Google Studio, valeu. Né, ó? Então, e esses são os cabos para rede isolada, né, ó? Que é aço galvanizado, aço galvanizado com isolação XLPE e só aço galvanizado aqui, a depender da classe de tensão, né, ó? A que a gente utiliza é essa aqui, ó. Classe de tensão 15 kV. Beleza? Para rede isolada. Essa aqui é uma tabelinha que diz o limite de variação máximo de tensão em BT e MT. São os valores que você tem que obedecer na hora de fazer o cálculo da queda de tensão. Beleza? Então, obviamente que é de Goiás aí foi pro saco já, né? Mas em 220 a tensão mínima é 202 volts e em 380 a tensão mínima é 350 volts. Então você não pode baixar disso. Se você faz o cálculo de queda de tensão e baixou disso, você tem que fazer alteração de bitola de condutor. Beleza? É tirado do módulo 8 do Prodist. Ah, é uma coisa até que eles falam lá, dizendo que a tensão de redes de distribuição, segundo o Prodist, ela tem que variar de 0,95 a 1,05 PU. Só que se você for no Prodist, o Prodist fala de 0,93 a 1,05 PU. Então a norma referenciou certo, mas falou o valor errado. Beleza? É 0,93. O Prodist 0,95,05 PU é uma das faixas já na rede básica, né? 230. Né? Mas o Prodist é 0,93 a 1,05 PU. Até estranhei quando estava lendo essa norma aqui. Né? Para média tensão, tá aqui, ó. Mínimo 13,11, máximo 14,49. Obviamente que você tem que se basear pelo mínimo. Né? Geralmente você tem essa tensão máxima aqui, geralmente quando você tem capacitores série, em que você realiza a compensação na hora de carga alta. Tem a compensação de tensão na hora de carga alta. Né? Mas para os projetos de vocês têm que observar essa parte aqui, essa mínima aqui. Em que parte vocês vão observar essa mínima, no caso de vocês que é um projeto pequeno? Só do ponto de entrega até a estrutura de transformação, provavelmente vai ser só uma. Obviamente, se forem várias estruturas de transformação, você tem que fazer o cálculo da queda de tensão
em todos os casos, incluindo o pior. Tipo um loteamento grande, tipo o Boa Vizinhança, o Renato Parente, são vários transformadores. Você tem que sair lá do ponto de entrega e verificar qual é a tensão que chega no primário de cada transformador. E a tensão mínima que tem que chegar no primário de cada transformador é 3.11. Até porque geralmente esses trafos, eles têm mudança de TAP por alavanca e a mínima tensão deles de transformação é de 3.2 para 380. Então por isso que ele bota 3.11. Na pior das hipóteses, você bota lá na alavanca, você desce lá para 3.2 para no secundário sair 380. Beleza? Tranquilo. Aí, com relação à tabelazinha de queda de tensão que tem que estar no projeto. Eu mostrei para você já, mas eu mostro de novo. Acho que esse aqui. Ali a tabela. Cadê o diabo do mouse? Demônio. Cadê aqui? Open. Ó. Em que você tem o trafo. Acho que o trafo é. Tá aqui, ó. Onde você tem aqui o trafo e você tem os vários setores, tá vendo? Ó? Do trafo até 2, do 2 até 3, do 3 até 4, do 4 até 5. Então você tem que preencher essa tabelazinha aqui, ó. Com essas colunas. A, B, C, D, E, F, G. Beleza? Tanto para BT quanto para MT. Aí, deixa eu pegar aqui. Isso aqui pode estar tanto no CAD quanto pode estar no memorial descritivo. Aí, A é a designação do trecho. No caso, ele botou A e a linha, quer dizer, de 1 para 2, ó. Cadê? Ó, de 1 para 2. Aí, relembrando lá o método dos momentos de carga. Qual é a corrente que passa de 1 para 2, do trecho 1 para trecho 2? Isso, tudo que está jusante. Então, provavelmente é o quê? São todas as cargas. Então, no A, você bota o trecho, o B, o comprimento do trecho, que a gente precisa, que não é o GLST. Então, o comprimento do trecho, a designação do trecho, que a gente botava delta V de 0 a 1. Pronto, essa é a designação do trecho, você pode colocar. Aqui ele botou de quê? Ponto só o ponto 0, né? De 1 a 2, 2 a 3, igual como a gente fez. Comprimento do trecho. A coluna C é a carga distribuída no trecho em KVA. Isso é a carga total. Você pega você pega os postes, né? Você pega essa carga aqui, ó, que está distribuída nesse trecho aqui. Por exemplo, esse trecho aqui que alimenta esse poste aqui. Então são quantos? Qual a demanda por poste? São quantos ramais de ligação? São quantas cargas? Qual é a demanda diversificada? Você está entendendo? Você pega a demanda diversificada máxima, multiplica pelo número de unidades consumidoras ou ramais de ligação que você está utilizando a partir daquele poste. A partir daí você tem a demanda total no trecho, não é isso? Aí a coluna C, você coloca a demanda total no trecho, a demanda distribuída no trecho. A coluna D,
A coluna D é a carga acumulada no fim do trecho. Quer dizer, passou aquele trecho, você tem a carga distribuída, e depois é o quê? É tudo que está ajusante. Não, no caso só do trecho da era 1 é o resto. Mas se você estiver aqui no trecho... estiver no trecho 1 a 2, ou 2 a 3, então são as cargas que estão ajusantes. Quer dizer, você tem uma carga distribuída, por exemplo, de 2 a 3, e a carga no fim do trecho é o quê? 3 a 4 e 4 a 5. Igual como vocês fizeram lá no cálculo de queda de tensão, utilizando o método dos momentos de carga. Entenderam? Aí, vamos continuar. Aí, D, carga acumulada no fim do trecho, é o produto C sobre 2 mais D vezes B. O que é isso aí? A carga distribuída no trecho, dividida por 2, que a gente modelou, com distribuição retangular, quer dizer, com distribuição uniforme. Pegou a demanda diversificada máxima, multiplicou pelo número de unidades consumidoras, tem a demanda total, disse que a carga distribuída no trecho é uniforme. Se é uniforme, a distribuição é o quê? Retangular. E se a distribuição é retangular, a gente viu que a gente pode substituir a carga distribuída no trecho, modelada como metade no fim do trecho ou total na metade do trecho. Foi isso aqui que a gente demonstrou lá. Está aqui, ó. Metade da carga no fim do trecho, da distribuída no trecho, mais a carga total acumulada no fim do trecho, que é justamente tudo que está ajusante, vezes o comprimento do trecho. Parece? Aí o que eu falei para vocês, qual o problema? A norma não ensina para vocês isso aqui. Ela simplesmente joga essa tabela e você fica sem entender o porquê. Aí se você pega, quando você pega os mesmos cabos, beleza, que tem lá que é tensão unitária e tudo mais, você só sai multiplicando sem saber que cálculo você está fazendo. Mas se você pegar e tiver um cabo fora de padrão que precisa ser utilizado e você conversou com a concessionária, como é que você desenvolve? Aí calcula na mão. A queda de tensão unitária, que a gente vai ver depois que a queda de tensão unitária é dada por tabela, para os cabos que são padrão da concessionária. Só que a concessionária nem menciona, você lê a 0285 ADBR, ela nem menciona métodos de momento de carga, nem menciona como é que é feito esse cálculo de queda de tensão. Ela simplesmente joga. Foi por isso que eu passei a primeira parte todinha do curso dando queda de tensão, que era justamente a única parte que não é mostrada pela norma. E é por isso que a gente não utilizou matrizes de Carson, que é um método muito mais preciso para fazer cálculo de queda de tensão. Porque pega os equilíbrios, pega o condutor imagem e tudo mais. Foi só por causa disso. Beleza? Aí, F, o tipo de circuito é a bitola do condutor, que aí vai depender, né, da carga do condutor, que aí você vai ter que fazer a escolha do tipo de cabo do condutor, né, que a gente viu lá, em baixa tensão e em média tensão, se ela é rede normal, rede compacta, com spacer ou isolada. Aí você vem aqui, pega o tipo de condutor, tá aqui, ó, CM, que na época era cobre. Aí você pega e vem na tabela, a G, coluna G, você pega a queda de tensão unitária. Você vê pela tabela 11. Deixa eu pegar aqui a tabela 11. Pronto. Você vê pela tabela 11. Né, ó? Que aí você tem 3 fatores de potência que ele já dá a queda de tensão unitária para os cabos padronizados. Ó. Para o fator de potência 1, 0,9 e 0,8.
Quer dizer, já dá a queda de tensão unitária para você. Aí no final vai fazer o quê? Multiplicar a queda de tensão unitária por aquele que foi calculado de C sobre 2 mais D vezes B. E aí você tem a queda de tensão no trecho, arbitrando o fator de potência. Se você quiser arbitrar um fator de potência 0,8, como é que você faz? Se não tiver na tabela, você não faz. Mas se você dizer, olha, o melhor fator de potência para essa carga aqui é 0,85. Aí você pega o quê? Você já sabe fazer a queda de tensão unitária e você mesmo calcula. Agora, se você não tivesse o background, como é que vocês calculavam? Porque esse aqui é só da tabela. É simplesmente o queda de tensão unitária, aí queda de tensão percentual, que é o quê? Que é o E, que é justamente o L, que é o comprimento do trecho, vezes a carga, tanto a distribuída quanto a concentrada no fim do trecho, multiplica um pelo outro, você tem a queda de tensão percentual. Então essa queda de tensão unitária aqui, ela é percentual. E a queda de tensão total é você fazer o quê? A partir do momento que você vai caminhando no trecho, você vai somando as quedas de tensão, que nem vocês fizeram. E eu nem cobrei, né? Assim, eu nem prestei atenção. É o quê, ó? A queda de tensão total é 0,126. Aí 0,126 mais 0,1126 mais 0,1161 dá 0,2287. 0,2287 mais 0,0995, que é o do trecho, é 0,3283. Você vai fazendo a do trecho e vai fazendo a acumulada. Obviamente aqui nós temos um trecho, né? Um trecho, 2 trechos, 3 trechos, 4 trechos, né? Então você tem que fazer daqui, aqui, daqui, aqui, daqui, aqui, daqui, aqui. Entenderam o lance da queda de tensão agora? Que eu prometi para vocês que era prático. Apesar que muita gente não acreditou. Confia no tio Ebinho, rapaz. O tio Ebinho gosta de vocês, quer ver o bem de vocês. Beleza? Entenderam? Na tabela? Esse CM, TMC, T16. Isso, é o tipo de cabo. É um cabo de cobre de 35, um terra de 16. Tem a especificação desse cabo. Eu vou explicar depois como é que você vai colocar isso aí. Entendeu? Porque no trecho você tem que dizer o tipo de cabo, o tipo de estrutura, se é de laço, se é de passagem. Mas a gente vai ver isso aí. E no poste você não pode dizer aqui, vai passar o condutor no poste. Sim, mas qual é a estrutura? Tem caixa de derivação? Aí você tem que botar CXD, caixa de derivação. Porque quando for fazer os ramais de ligação, isso aí tudo a gente vai mostrar. Ficou legal agora, né? A gente vê a aplicação prática. Só que eu precisava todo esse background todinho. Beleza? Então, 9h25, amanhã a gente dá uma continuada. Beleza?